Fachada do STF. Imagem descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário. Voltamos a apresentar, direto do plenário. Estamos de volta e já temos movimentação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para o início da sessão da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos sentar. Quem fala é o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Em pé, à direita do ministro. Sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de agosto de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio... Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas e 23 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Filadélfia, imagem aproximada de pessoas na plateia. Paraná, Universidade Estadual do Norte do Paraná, de Jacarezinho, Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Ministros à direita da mesa. Ministro Dias Toffoli. Com sustentações orais, apregou para julgamento, sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o recurso extraordinário 593.818, que procede de Santa Catarina, no qual é recorrente o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, recorrido Odair José Pinto, recorrido Cristiano Gerri Antunes, interessado Idavanir Bardini de Souza, Amicicuri, GAETS, Grupo de Atuação da Estratégia da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores, também Defensoria Pública da União e Ministério Público do Estado de São Paulo. Passo inicialmente a palavra ao ministro relator para o seu relatório e depois ouviremos as sustentações orais. Presidente, boa tarde a todos. Ministro Luiz Roberto Barroso, sentado à direita da mesa em formato de U invertido. É um recurso extraordinário com repercussão geral, originário de Santa Catarina, em que uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu de não considerar como maus antecedentes condenações criminais transitadas há mais de 5 anos. Essa é basicamente a hipótese. De acordo com o acórdão recorrido, os efeitos da pena não podem ser eternos. E concluiu, findam no prazo de 5 anos, consoante o artigo 64.1 do Código Penal, que é o dispositivo que cuida da reincidência. Dessa forma, em virtude do princípio da presunção de inocência, não registra o réu antecedentes. O recorrente, no caso, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sustenta que aqui não há uma questão envolvendo presunção de inocência, mas sim circunstâncias judiciais. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento do recurso, ou seja, pela reforma da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse é o breve relatório, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Os Amicicuri acordaram entre si o tempo que utilizarão. Eu irei, então, apregoando cada qual conforme a ordem estabelecida. Falará pelo Amicus Curiae, Defensoria Pública da União, a doutora Tatiana Mello Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. A advogada toma-se lugar à tribuna, ao centro, de frente para o presidente do STF. Excelentíssimo senhor ministro relator, demais ministros que compõem essa egrégia corte, nobre representante do Ministério Público, senhora secretária. Excelências, para iniciar, acho que o tema nos leva ao artigo 5º da Constituição, que
fala sobre os direitos e garantias individuais, onde consta que não haverá penas de caráter perpétuo. Esse dispositivo não pode ser interpretado de maneira excessivamente restrita ou acanhada, de modo que a vedação de penas Em julgamento, perpétuas recurso traz como consequência extraordinário lógica que não haja delitos que possam ter consequências penais 593.818, perpétuas. MPSC Portanto, contra Odair José admitir que Pinto. maus antecedentes possam prosperar de maneira indefinida equivale a atribuir consequências penais perpétuas aos efeitos da condenação que o justifica. Não é por outro motivo que a doutrina, em que pese a lei não explicite a definição de maus antecedentes, tampouco se debruce sobre demais detalhes do Instituto, tanto a doutrina como a jurisprudência, em sua significativa parte, sugere a limitação dos efeitos da reincidência, da reincidência dos antecedentes, invocando, para tanto, o prazo depurador de 5 anos, que é utilizado no Código Penal para definir uma limitação temporal para que uma condenação anterior seja considerada reincidência. Não há data vênia como se admitir que a depuração da reincidência, ou seja, o mais, ocorra e seja vedada para os antecedentes, que é o menos. A reincidência, como agravante, ela é significativamente mais gravosa para o réu que os antecedentes, que configuram apenas uma dentre as circunstâncias judiciais a serem sopesadas pelo magistrado no momento da fixação da pena base. Portanto, não é proporcional, tampouco razoável, que admitisse que a reincidência possa ser depurada no prazo de 5 anos e, de outro lado, para os antecedentes, seja permitido que não haja nenhuma limitação temporal para sua incidência. Excelências, nem mesmo a medida administrativa de expulsão, por exemplo, que vem a ser a retirada compulsória de migrante condenado definitivamente por determinados crimes, tem efeitos perpétuos. Como, então, atribuir tal tipo de efeito a uma condenação criminal? A expulsão, por exemplo, enquanto regulada pelo Estatuto do Estrangeiro, este anterior à Constituição, ela implicava na proibição de que o expulso regressasse ao território nacional de maneira perpétua. A nova Lei de Migrações, esta já inspirada pelos ditames constitucionais, estabeleceu o prazo determinado, vedando que esse impedimento ao reingresso se dê de maneira perpétua. Por fim, excelências, já encaminhando para o encerramento, eu gostaria de ressaltar que quem trabalha com execução penal, quem trabalha ou quem já trabalhou, muito provavelmente observa que a efetiva reinserção de um condenado, que vem a ser um dos objetivos da execução penal, e, a nosso ver, um dos mais importantes, ela é afetada de maneira considerável por duas circunstâncias, que são o apoio da família e a reinserção no mercado de trabalho. Esse retorno ao mercado produtivo, de outro lado, acaba por ser um dos maiores desafios do egresso, porque ainda que ele cumpra a pena, ainda que ele quite com aquela pena que lhe foi estabelecida, a sociedade tem uma dificuldade muito grande de efetivamente esquecer a sua condenação. Portanto, apesar da Constituição, e ainda que ele tenha cumprido a pena, é muito difícil para o egresso superar a pecha da condenação. Por vezes, na vida real, ele nunca consegue afastar o estigma. Hoje, aqui, Vossas Excelências podem impedir que essa estigmatização, que essa rotulação, ela ganhe espaço, ela prospere também no âmbito do processo penal constitucional. Por isso, a nossa conclusão é no sentido de que seja aprovada a tese de que não prevalece a condenação anterior para fins de maus antecedentes, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Muito obrigada pela atenção. Agradeço a defensora pública federal, doutora Tatiana Mello.
E agora falará pelo Amicus Curiae GAETS, Grupo de Atuação da Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores, o doutor Rafael Rafaeli, defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, que dividirá tempo com o doutor Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo. Primeiramente, minha saudação, excelência, dignos presidentes da Suprema Corte. O advogado toma a tribuna demais ministros dessa casa. em pé, de frente para os ministros. Relator, ministro Barroso, agradecendo por ter aceito a habilitação do Grupo de Atuação Estratégicas como amigo da Corte para trazer essa contribuição ao debate. Saudação, doutora Raquel Dodge, digníssima Procuradora-Geral da República. Saudação também aos advogados, defensores públicos, serventuários e estudantes demais presentes. Como já referido no relatório do digníssimo ministro, relator, o presente caso ele trata do artigo 64.1 do Código Penal, que estabelece que não prevalecem para efeitos de reincidência aquelas condenações cuja extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos. E a preocupação das defensorias públicas que nos traz essa tribuna aqui, a primeira delas é de ordem prática. A interpretação sustentada pelo recorrente, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no sentido de que sejam considerados não como reincidência, mas ao menos como antecedentes, acaba não apenas gerando aumento quantitativo de penas, mas qualitativamente gera a exasperação do regime de cumprimento de pena, e tem sido muito comum também, excelências, a vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direito, tanto em função do artigo 44 do Código Penal, quanto a vedação do privilégio do tráfico do parágrafo 4º do artigo 33. Ou seja, situações em que o apenado teria o benefício da substituição de pena no traficantes de pequena quantidade de droga, reduzindo uma pena de 5, 6 anos para 1 ano e 8 meses, 2 anos, substituída por restritiva de direitos, acaba inflacionando cada vez mais o já superlotado sistema prisional. Essas pessoas acabam cumprindo pena em regime fechado, 5, 6 anos. E vai de encontro àquilo que já foi reconhecido por esse plenário, na ADPF 347, no sentido do reconhecimento do estado de coisa inconstitucional do nosso sistema prisional. A questão aqui, ela é em muito boa hora, ela é trazida a esse plenário, e ela diz respeito não à presunção de inocência, como embasado no acórdão recorrido. A solução ela deve passar pelo artigo 5º 47b da Constituição Federal, que veda as penas de caráter perpétuo. Então, é um pouco diferente aqui da discussão aquela já enfrentada nesse plenário em relação à reincidência no recurso extraordinário 453.000 do Rio Grande do Sul. Também há de se atentar que essa discussão travada aqui nesse dia, ela tem relação direta com o direito ao esquecimento, que no âmbito do STJ, no caso, na chacina de Candelária, e no caso aí da Cury, ainda será enfrentado também nessa Suprema Corte, no RE 1.010.610, relatoria do ministro Dias Toffoli, a relação do direito ao esquecimento, ela tem também pertinência para a solução do artigo 64, da interpretação a ser dada ao artigo 64.1 do Código Penal. Tanto é verdade que trago aqui, em relação ao caso específico, o precedente da segunda turma de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o HC 126315, em que foi concedida a ordem para afastar essa consideração de condenações pretéritas como maus antecedentes. E naquela atoada, o ministro Gilmar invocou também o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade humana. O tempo é curto, mas eu ainda tenho para prosseguir aqui, para trazer precedentes também de outros ministros, também na linha do desprovimento desse recurso. O HC 133.077, julgado em março de 2016, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, do ministro Dias Toffoli, julgado em outubro de 2016, o HC 137.173, também entendendo que não cabe a consideração dessas condenações pretéritas como maus antecedentes, e do ministro Lewandowski, o HC 142.371, em maio de 2017.
Mais recentemente, o ministro Celso de Mello, em decisão monocrática, ele também, no mesmo sentido, já se manifestou no HC 164028, e o ministro Fachin no HC 162547. Da primeira turma, temos um precedente do ministro Marco Aurélio, que foi unânime, mas o ministro Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa acompanharam sem compromisso, porém, com a tese. A Defensoria Pública entende, Excelências, que a solução do presente caso, ela passa fundamentalmente pelos princípios de direito. Bastaria aqui a interpretação in bonam partem ou a interpretação extensiva de norma não incriminadora. Mas caso Vossa Excelência entendam que deva haver uma solução de criação de norma jurídica, uma solução mais complexa, vale lembrar aqui o caso do aborto dos anencefálicos, defendido com maestria pelo digníssimo, hoje ministro Luiz Roberto Barroso, em que essa Suprema Corte foi além daquele papel de mero interpretador de normas e acabou criando uma causa excludente de ilicitude não prevista pelo legislador ordinário. Então, Excelência, já encaminhando para o encerramento, a Defensoria Pública, as defensorias públicas que têm representação nos tribunais superiores, aqui, que hoje somos 11, entendemos a importância da decisão de Vossa Excelência no dia de hoje. Sustentação oral feita pelo advogado Rafael Rafaeli. Que Vossa Excelência bem sabem, já é um sistema bastante caótico. Então, se pede o desprovimento do recurso extraordinário interposto. Muito obrigado. O advogado Rafael Munnerati toma a tribuna, de frente para os ministros. Senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, colegas defensores e defensoras presentes, advogados e advogadas. Nas poltronas, atrás do advogado, demais advogados aguardam. É uma honra ocupar a tribuna dessa colenda corte, em nome da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, também representando aqui o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas nos Tribunais Superiores, em favor dos mais pobres e menos afortunados. Eu peço vênia, senhores ministros, após as brilhantes sustentações dos colegas que me antecederam, para me utilizar de uma breve ilustração na defesa que pretendo fazer esta tarde, prometendo também ser breve e não me tornar muito repetitivo. Abro aspas. Libertação não é liberdade. O forçado sai das galés, mas é perseguido pela condenação. Essa frase, de Victor Hugo, está presente em sua obra-prima, Os Miseráveis. Muito mais que um romance, Os Miseráveis é uma contundente crítica à sociedade francesa e ocidental do século XIX e ao seu sistema de justiça, além de evidenciar o total descaso com a dignidade humana. Em seus momentos mais significativos, narra a vida de um desses miseráveis, condenado a 5 anos de prisão pelo furto de um pedaço de pão para comer. Por força de algumas tentativas de fuga, acaba cumprindo 19 anos de pena com trabalhos forçados. Todavia, mesmo após sair da prisão, seu calvário continua. Por ser um ex-condenado, é renegado pela sociedade e somente com a identidade falsa consegue trabalho e obtém sucesso em sua vida. Porém, algum tempo depois, é descoberto como sendo um ex-condenado e passa a ser perseguido implacavelmente pelo inspetor de polícia, que personifica o cego e inexorável cumprimento da lei penal. É perseguido justamente em razão de seus maus antecedentes criminais. Perseguição que lhe custa o sucesso obtido e que se estende até sua morte, lhe condenando novamente, há anos a fio, a uma vida de fugas e sofrimento. Venceu a miséria, mas não se livrou da condenação. Pois bem, em pleno século XXI, Excelências, ainda temos resquício desse caráter perpétuo dos efeitos de uma condenação criminal em nosso sistema jurídico, justamente os maus antecedentes. Segundo Michel Foucault, em Vigiar e Punir, com a evolução do direito penal, foram desaparecendo gradualmente os castigos corporais como punição. A marca de ferro quente, por exemplo, que identificava a pessoa como condenada pelo resto de sua vida, foi abolida na França em 1832, na Inglaterra em 1834. No Brasil, a marca de ferro quente foi abolida com a Constituição do Império, outorgada em 1824 pelo imperador Dom Pedro I, que trazia áreas iluministas no seu direito penal, do direito penal clássico. Foi abolida no seu artigo 179, inciso 19. Todavia, segue afirmando Foucault, mesmo com o fim das marcas corporais,
passa a ser, abro aspas, a própria condenação que marcará o delinquente com sinal negativo e unívoco, fecho aspas. O estigma, então, passa a ser a própria condenação. Os maus antecedentes que discutimos hoje não têm prazo para se extinguirem e podem ser valorados negativamente pelo juiz a qualquer tempo, para aumentar a pena ou endurecer o seu regime em uma eventual futura condenação. Maus antecedentes que acompanham o ex-condenado como marca de ferro quente pelo resto de sua vida. Todavia, senhores ministros, a nossa Constituição atual consagrou o princípio da dignidade humana e também a proibição de penas com caráter perpétuo. Assim, o princípio da dignidade humana impede que uma pessoa permaneça sujeita a qualquer efeito de uma condenação penal por tempo indeterminado, situação obviamente incompatível com tal princípio. Por outro lado, como já mencionado, também temos a garantia da impossibilidade de penas com caráter perpétuo. Logo, com muito mais razão, os efeitos secundários dessas penas, como a reincidência e os maus antecedentes, também não podem ter caráter perpétuo, já que o acessório aqui deve seguir obrigatoriamente o principal. E é por isso que a reincidência, mais grave que os maus antecedentes, tem seu prazo estabelecido em lei, por no máximo 5 anos, ministra Rosa. Os maus antecedentes, portanto, não podem ter efeito por tempo superior ao da reincidência, ou pior ainda, por tempo indeterminado. Nesse contexto, senhores ministros, sob a égide da nossa Constituição Cidadã de 1988, não há qualquer espaço para o entendimento que os maus antecedentes podem gerar seus efeitos e serem considerados pelo juiz ad aeternum, até o fim da vida daquela pessoa. Na pior das hipóteses, os maus antecedentes devem seguir, por analogia, os mesmos 5 anos permitidos para a reincidência, e reiteramos essa tese aqui da tribuna. A mesma lei penal, que deve sim ser aplicada com eficiência e presteza, também deve, por outro lado, perdoar e esquecer, pois somente assim bem cumprirá sua dupla função, retributiva e ressocializadora. A liberdade, senhores ministros, só será efetivamente plena quando não mais subsistirem resquícios permanentes ou memórias indeléveis da condenação sofrida. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço ao doutor Rafael Munnerati. E agora, pelo amicus curiae, Ministério Público do Estado de São Paulo, falará o doutor Jean Paulo Podio Ismânio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Muito boa tarde a todos, muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, primeiramente gostaria de dizer do meu profundo respeito, da minha profunda honra em estar aqui mais uma vez num tribunal presidido por Vossa Excelência. Vossa Excelência tem honrado a magistratura, o país, com as suas decisões, a sua postura, e em nome do Ministério Público de São Paulo, quero aqui publicamente dizer da nossa confiança, do nosso respeito e do nosso acatamento a Vossa Excelência e todo este Tribunal, Supremo Tribunal Federal do nosso país. Também queria estender as nossas saudações ao senhor relator, ministro Roberto Barroso, que também tem distinguido ao país com o seu trabalho, com a sua presença, uma imensa esperança de que nós temos absoluta condição de enfrentar nossos problemas, encontrar nossas soluções, enfim, também nosso respeito e o nosso acatamento às decisões de Vossa Excelência. Também gostaria de externar a todos os senhores ministros, já tive a oportunidade de aqui dizer o quanto o Ministério Público de São Paulo se sente honrado, tem profundo respeito e acatamento por cada um dos senhores. Vossas Excelências representam para nós o símbolo máximo da justiça de nosso país. Também queria fazer uma saudação à doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, também, em nome do Ministério Público de São Paulo, prestar Ministros à esquerda observam um advogado. Prestamos o nosso trabalho do dia a dia, que Vossa Excelência muito bem realiza no comando do Conselho Nacional do Ministério Público, e em todas as ações que são absolutamente conjuntas com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Queria pedir aos senhores ministros que atentem para a tese que o Ministério Público aqui defende, que é a da constitucionalidade de considerarmos como maus antecedentes as decisões transitadas em julgado, ainda que com o tempo maior de 5 anos do seu cumprimento ou da extinção por qualquer outro motivo. E
dado a exiguidade do tempo, firmamos dois entendimentos principais. O primeiro é pela distinção entre reincidência e a fixação, as condições, né, judiciais de fixação de pena, que são aqui, no caso, né, os maus antecedentes. Os maus antecedentes, eles fazem parte da primeira fase da aplicação da pena, como todos os senhores sabem. A primeira fase que dá ao juiz a discricionariedade de fixar a pena base de acordo com todas aquelas circunstâncias que fazem parte do crime. Então, os maus antecedentes, ontologicamente, fazem parte... Em julgamento, recurso extraordinário 593818, MPSC, contra Odair José Pinto. Maus antecedentes e outras tantas circunstâncias judiciais, quer sejam objetivas, quer sejam subjetivas, previstas no artigo 59, evidente que a discricionariedade é regrada pelo texto legal. A reincidência não. A reincidência se trata de uma causa de aumento da pena derivada da lei. Né? Ela é uma agravante, ela está externa ao crime. E, por isso, a lei determina quais são as suas consequências e quais são, né, as formas de aplicação. Portanto, esse é o primeiro ponto que trazemos aqui para análise de Vossas Excelências. Nós não podemos tratar da mesma forma dois institutos do direito penal que são diversos. Um deles, intrínseco ao crime, que é analisado pelo juiz na primeira fase de aplicação, quando ele analisa o caso concreto. O segundo, extrínseco ao crime, que é analisado na segunda fase da aplicação da pena e que decorre da lei, que o juiz deve, então, determinar a sua aplicação. Então, quando dizemos que os mesmos 5 anos podem ser usados para a reincidência e para os maus antecedentes, há, no nosso entender e com todo o respeito do entendimento diverso, uma unificação de institutos que o legislador não fez e que o Constituinte, né, a nossa Constituição, também não faz. Também é preciso mostrar aos senhores que o nosso sistema jurídico já trata desse jeito. É jurisprudência dessa Corte, é sumulado no Superior Tribunal de Justiça, que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico já faz essa distinção entre a reincidência e as circunstâncias judiciais de aplicação da pena. Da mesma forma, também está assentado nesse tribunal e também é súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula 440. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Portanto, os maus antecedentes são exclusivamente hoje olhados como decisões judiciais transitadas em julgado. Se a decisão judicial transitada em julgado for a mesma para a reincidência e para os maus antecedentes, esta decisão tornará os maus antecedentes uma letra morta da lei, porque não há outra forma de considerar maus antecedentes, senão com decisões judiciais transitadas em julgado. Então, é este o ponto em que nós trazemos aqui a Vossas Excelências para que analisem, né, a consequência daquela decisão que Vossas Excelências irão tomar. Também falamos de outros princípios constitucionais que também são aplicáveis aqui. O princípio da individualização da pena, que o juiz deve, ao fixar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, determinar. Na individualização diante do caso concreto, que, ao tirarmos a possibilidade do juiz determinar maus antecedentes, estamos impedindo o juiz, o magistrado, de fazer uma análise sobre esta condição prevista expressamente no artigo 59. Também o princípio da isonomia, princípio constitucional, porque nós não podemos tratar igualmente aquilo que é desigual. E insistimos na diferença ontológica dos institutos que não permite o tratamento igualitário da reincidência com a causa circunstância judicial de aumento da pena. Também falamos que toda a jurisprudência, não, mas a doutrina majoritária vê
que o Código Penal acabou utilizando o sistema da perpetuidade para os maus antecedentes, ao contrário do sistema da temporariedade para a reincidência. Por fim, se os senhores entenderem que deve haver uma quebra do princípio da perpetuidade, solicito uma tese subsidiária, que os senhores possam encontrar um outro critério que permita que a pena não seja perpétua, mas que distinga a reincidência da causa judicial de aplicação de pena. O Superior Tribunal de Justiça já encontrou uma causa, né, que, por uma decisão, entendeu que se houvesse longo tempo e fosse uma causa de menor ofensividade, pudesse ser desconsiderada, né, os maus tratos. Podemos utilizar também, se Vossas Excelências assim entenderem, as regras de prescrição para poder não permitir a perpetuidade, mas manter no sistema jurídico os maus antecedentes, porque, insisto, isto é fundamental para a distinção entre o crime ontologicamente considerado e as causas que devem ser aplicadas conforme a lei para acrescer a pena ou para as outras consequências. Muito obrigado, Excelências, pela oportunidade, uma satisfação e uma honra estar aqui mais uma vez. Agradeço, doutor Jean Paulo Ismânio. E, por último, falará pela Procuradoria-Geral da República, a doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, especialmente o ministro relator. A Procuradora-Geral está sentada na mesa ao lado do presidente Dias Toffoli, à esquerda. Por ter pautado este assunto nesta sessão, dada a relevância do tema e a oportunidade de tratá-lo numa sessão que cuida de diversos outros temas relacionados ao modo como a justiça penal é aplicada nas cortes brasileiras. Esse princípio de individualização da pena, de reprovação e prevenção do crime por intermédio da sanção penal, é dos mais relevantes temas trazido às cortes neste país e em todo o mundo, exatamente porque a ideia de termos um poder judiciário que cuida da sanção penal é a ideia fundante de um Estado democrático moderno em que não se admite a vingança privada. E para que a pena aplicada por um sistema de justiça alcance impacto social, credibilidade e confiança da população, é preciso que ela seja dosada, que ela corresponda de um modo proporcional à gravidade da infração penal praticada, e é também necessário que, além de produzir o efeito de punição penal, ela produza um efeito de prevenção geral no tocante a práticas semelhantes no futuro, seja por este acusado, seja por outras pessoas da mesma comunidade. E, portanto, nós estamos aqui tratando neste assunto, neste tema, de um dos aspectos mais importantes estabelecidos na Constituição brasileira no tocante à dosimetria da pena, ao modo como o juiz entrega a prestação judicial penal. E, nesse sentido, eu gostaria muito de cumprimentar todos os que assomaram à tribuna hoje, sejam os integrantes da Defensoria Pública Federal e dos Estados, seja o ilustre Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que veio a essa corte a assinalar também a perspectiva do Ministério Público no tocante a este assunto. Lembrava a Defensoria Pública da União e dos Estados o aspecto importante que consta da Constituição no sentido de vedar a aplicação de penas de caráter perpétuo. Por outro lado, lembrou o Ministério Público de São Paulo a importância de que a sanção penal seja individualizada, que ela seja proporcional à infração penal praticada. De fato, estes dois princípios da Constituição convivem no mesmo artigo 5º, nos incisos 46 e 47. Por um lado, o que diz a Constituição? A lei, e a Constituição defere à lei, regular a individualização da pena. E determina que, ao fazer isso, a lei deverá adotar alguns critérios, como privação ou restrição de liberdade, pena de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão
ou interdição de direitos. E o que faz o capítulo 3 do Código Penal ao cuidar da aplicação da pena em seus diversos dispositivos? Ele começa estabelecendo exatamente os critérios que o juiz, no seu prudente exame das provas e da causa apresentada e levada a seu julgamento, deverá atender ao dosar a pena. E essa pena deverá ser dosada, segundo o artigo 59, que em tudo está diretamente conectado e validado pelo inciso 46 do artigo 5º da Constituição. Ele atribui ao juiz o dever de atender à culpabilidade do acusado, os seus antecedentes, a sua conduta social, a personalidade de quem praticou o crime, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, o comportamento da vítima, e deve estabelecer uma pena, nesta primeira fase da dosimetria, que seja, segundo a lei, necessária e suficiente para reprovar e prevenir novos crimes. Portanto, a missão do juiz, no seu prudente exame da causa, está balizada pela lei, uma lei que atende exatamente ao que diz a Constituição, ao deferir ao legislador o dever de regularizar a individualização da pena. Por que atender à culpabilidade e aos antecedentes? Porque é o juiz, no prudente exame da prova, que vai examinar a intensidade da intenção do agente. Agiu culposamente ou agiu dolosamente? Qual era a intensidade da sua vontade de cometer o crime? Agiu com previsibilidade? Podia ter evitado? Ou agiu intencionalmente do início ao fim? Desde o momento em que premeditou o crime até o momento em que o executou. E quais são os antecedentes desse acusado, desse réu? A lei manda que o juiz examine isso. Poderão ser bons antecedentes. Pode ser uma pessoa generosa, filantropa, que sempre prestou bons serviços à comunidade e que, num instante único, comete uma infração penal. Mas pode ser também um caso de estar diante de um juiz alguém que reiteradamente, dissimuladamente, é alguém que não contribui para esta comunidade e que tem, ao longo de toda a sua vida adulta, praticado infrações ilícitos civis, infrações de toda a ordem e, inclusive, infrações penais. E autoriza a lei que o juiz examine a conduta social dessa pessoa, a sua personalidade, qual é o modo como ele se relaciona com outras pessoas, exatamente para que o juiz possa perceber se aquela conduta trazida ao seu exame, com as provas produzidas pela acusação e aquelas também produzidas pela defesa, de modo a entender como é que se comportou o acusado em face da vítima, qual é o potencial do acusado em cometer crimes semelhantes novamente. E por que a lei faz isso? Exatamente porque o direito penal é chamado a atuar como um instrumento não só de reprovação, mas também de prevenção de novos crimes. E Sustentação oral feita pela Procuradora-Geral Raquel Dodge. O juiz estabelecerá a pena conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Esta redação do Código Penal prevalece no direito brasileiro desde antes da Constituição de 1988. É uma norma estabelecida na Lei 7.209 de 1984 e, portanto, está sendo aplicada por todos os juízes brasileiros desde então, na perspectiva confirmada na Constituição de 88 de fazer justiça, fazer justiça no caso concreto, aquilatando se este réu é diferente de outras pessoas que praticam crimes de mesma natureza. É alguém que matou mais vezes, outras vezes, que atentou contra a vida de terceiros, outras vezes. É um corrupto contumaz. É alguém que, com a sua conduta social, com seus antecedentes, demonstra uma intenção de contribuir para o desenvolvimento daquela comunidade de uma forma pacífica, ordeira e positiva, ou é alguém
que sempre atua de um modo negativo no seio social. Isto não significa que a lei está autorizando o juiz a aplicar uma pena perpetuamente. Muito ao contrário, a Constituição veda uma sanção, uma pena de caráter perpétuo, mas não veda que o juiz considere antecedentes, conduta social, personalidade do agente, porque este é o critério para que o juiz possa fazer justiça no caso concreto. E o sistema penal brasileiro, muito solidamente construído, ele dividiu as fases de dosimetria da pena em 3. A primeira fase é exatamente essa, do artigo 59, em que o juiz vai aquilatar as circunstâncias da atuação do acusado no seio social e o modo como ele executou o crime. E mais ainda, qual é o impacto dessa conduta social, dessa infração penal no meio social? A lei fala em circunstâncias e consequências do crime. Ele vinha premeditando isso há mais de 5 anos? Tinha feito práticas que eram consideradas ilícitos penais há 5 anos ou mais? Ou o juiz também, ao examinar os antecedentes dessa pessoa, terá que observar essa limitação temporal? Nesta primeira fase, o artigo 59 dá uma amplitude para o juiz, para que na sua prudência, no seu livre convencimento do exame da prova, ele entenda como essa infração penal foi praticada, em que contexto social, considerando esta pessoa especificamente, os seus antecedentes, a sua conduta social e a sua personalidade. É o modo que o juiz tem de distinguir uma pessoa da outra e, assim, individualizar a pena. Mas a Constituição, como a lei, ao proibir as penas de caráter perpétuo, ela dá uma consequência diferente à reincidência. A reincidência é exatamente o efeito de uma condenação anterior. E para não perpetuá-lo, a lei penal, atenta ao artigo 5º, inciso 47 da Constituição, diz: o juiz agravará a pena aplicada na forma do artigo 59, mas agravará considerando reincidência apenas em relação aos crimes praticados nos últimos 5 anos. E esta é a limitação constitucional, legal, coerente com a vedação constitucional de sanção com efeito perpétuo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao longo dos anos, assim como dos tribunais superiores e dos tribunais intermediários e da própria judicatura de primeira instância, tem dado uma consequência e tem validado estes preceitos todos que constam do capítulo da aplicação da pena do Código Penal. E lembro alguns precedentes importantes aqui do Supremo Tribunal Federal e gostaria de citar um da lavra do ministro Carlos Aires Brito, que ao julgar o recurso em habeas corpus 83.547 afirmou sobre estes preceitos: entendimento diverso, além de irrazoável, terminaria por ferir o princípio constitucional da individualização da pena. Artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Isso na medida que equipararia, quando da análise das circunstâncias judiciais para a dosimetria da pena, contida no artigo 59 do Código Penal, um acusado que jamais respondeu a um inquérito, sem antecedentes criminais, portanto, a outro já processado e condenado diversas vezes. A perplexidade da consequência revela a fragilidade da proposição. O ministro Alexandre de Moraes, em um outro precedente, o HC 145.573, no qual houve um agravo regimental, um caso oriundo, inclusive, de São Paulo, disse: não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. A diferença entre reincidência e mau antecedentes
tem sido tratada em diversos precedentes da Corte, e aqui no parecer que fiz juntar e no memorial que fiz juntar, cito precedentes do ministro Carlos Aires Brito, do ministro Marco Aurélio, Celso de Mello, ministro Sidney Sanches, ministra Ellen Grace, ministro Moreira Alves, Carlos Mário Veloso, Sidney Sanches e ministro Dias Toffoli. Portanto, julgamentos mais recentes e julgamentos antigos, todos eles na linha de dar validade a essa norma introduzida no Código Penal em 1984. E, mais recentemente, outros precedentes que também estou citando no memorial que fiz distribuir. Ministros julgam as penas transitadas em julgado, extintas há mais de 5 anos, podem ser consideradas maus antecedentes. O fato é que, nesse sistema de dosimetria de pena, o juiz, no seu prudente arbítrio e no âmbito do seu livre convencimento, pode, no entendimento do Ministério Público, considerar como maus antecedentes toda a vida pregressa do acusado, não se limitando ao prazo de 5 anos, que aplica-se apenas para regrar a agravante de reincidência. Deste modo, senhor ministro relator, senhoras e senhores ministros, o Ministério Público opina novamente pelo conhecimento e provimento deste recurso extraordinário. Muito obrigada. Agradeço à doutora Raquel Dodge e passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso. Pediria ao ministro Marco Aurélio se poderia assumir a presidência dos trabalhos por alguns momentos. Ministro Luiz Roberto Barroso, com a palavra. Ministro Luiz Roberto Barroso, sentado à direita, ao lado do ministro Alexandre de Moraes, perto da ponta da mesa em formato de U invertido. O ministro Marco Aurélio assume a presidência. E o ministro Luiz Roberto Barroso prepara-se para iniciar. Vossa Excelência. Não, imagino. A hipótese aqui, presidente, é uma condenação por tráfico de drogas e corrupção de menores, conduzida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Porém, na dosimetria da pena, o tribunal assentou não ser possível considerar para a fixação da pena base condenações criminais extintas há mais de 5 anos. Não poderiam ser consideradas como maus antecedentes. Aliás, eu me permito, desde logo, cumprimentar todas as instituições e os ilustres representantes que estiveram na tribuna, o senhor Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Em julgamento, recurso extraordinário 593818, MPSC contra Odair José Pinto. De sempre. Portanto, a questão aqui discutida é a possibilidade de que sentenças condenatórias transitadas há mais de 5 anos possam configurar maus antecedentes para fins de fixação de pena base em juízos de condenação. Uma dificuldade inicial que se tem aqui e que foi destacada da tribuna é que a legislação conceitua reincidência, mas a legislação não conceitua o que seja ou que sejam maus antecedentes. Este é um trabalho que ficou relegado à doutrina e à jurisprudência. E a jurisprudência do Supremo, nessa matéria específica, atravessou fases diferentes. Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que configurava maus antecedentes a existência de inquéritos policiais, de ações penais em curso e também condenações com trânsito em julgado. E aí, demonstrando este argumento, eu cito precedentes dos eminentes ministros Ilmar Galvão e Moreira Alves, felizmente ainda vivos, e do falecido e saudoso ministro Paulo Brossard. Depois, num segundo momento, o Supremo promoveu uma mudança nessa orientação, capitaneada pelos ministros Celso de Mello, Sepúlveda Pertence
e Marco Aurélio, que passaram a entender que não era fundamento idôneo para caracterizar maus antecedentes a simples existência de processos em curso. Portanto, veio um segundo momento na jurisprudência. E, nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do que fixara o Supremo, estabeleceu a súmula número 444, de maio de 2010, com a seguinte dicção: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Nessa linha, aliás, também aqui no Supremo, de relatoria do ministro Marco Aurélio, se decidiu o recurso extraordinário 591-054, em que Sua Excelência destacou que, para efeito de aumento de pena base, somente podem ser considerados maus antecedentes as decisões transitadas em julgado. Portanto, assim foi a evolução. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Até que nós chegássemos a essa discussão de hoje. Existem claramente duas posições nessa matéria e que foram expostas com grande brilhantismo da tribuna, uma pelo senhor Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. João Paulo Pódio Smanio, e a outra que foi exposta pela doutora Tatiana Melo Aragão, pelo doutor Rafael Rafaeli e pelo doutor Rafael Munerati, que ainda trouxeram a bela imagem dos miseráveis e do episódio envolvendo o Jean Valjean. Apenas lembrando que, naquele caso, foi uma condenação injusta por furto famélico. Portanto, aqui o quadro é um pouco menos romântico, digamos assim, porque envolve tráfico de drogas e, sobretudo, corrupção de menores. Mas o que é importante destacar é que existem essas duas posições na matéria. A primeira dessas posições tem um precedente importante aqui do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Carlos Mário Veloso, estimado ministro, infelizmente ainda vivo e entre nós, em que Sua Excelência sustentou o seguinte: a existência de condenações penais anteriores irrecorríveis, mesmo revelando-se inaplicável a circunstância agravante da reincidência, não inibe o Poder Judiciário de considerá-las no processo de dosimetria da pena como elementos caracterizadores de maus antecedentes judiciários sociais do acusado. Portanto, o Supremo tem precedente que expressamente permite que se leve em conta como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado há mais de 5 anos. A outra posição, também bem defendida da tribuna, é bastante razoável e se move pela seguinte lógica: se o legislador excluiu a reincidência, se passados mais de 5 anos, com mais razão, por interpretação, se deve excluir também os maus antecedentes, porque, em rigor, seria menos do que reincidência. Eu acho que a segunda tese é engenhosa e foi muito bem defendida, porém, pedindo vênia a quem pensa diferentemente, eu estou me filiando à primeira corrente e, assim, o faço por 3 razões. A primeira é porque acho que, claramente, no sistema normativo brasileiro, reincidência não se confunde com maus antecedentes. É o próprio legislador que faz essa distinção. Como nós sabemos, o sistema de dosimetria é regido pelo artigo 68 do Código Penal, que prevê 3 fases na determinação da pena. O artigo 68 tem a seguinte dicção: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código, que são as circunstâncias judiciais, primeira fase.
pena base. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Pois bem, os maus antecedentes, de acordo com a legislação, eles figuram entre as circunstâncias judiciais do artigo 59. Portanto, você afere a existência de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. A reincidência é aferida na segunda fase da dosimetria, ou seja, após a fixação da pena base e, portanto, após ter se levado em consideração a eventual existência de maus antecedentes. E aí, na segunda fase, diz o legislador, no artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 1. A reincidência. Portanto, a reincidência é aferida na segunda fase da dosimetria. E o legislador, expressamente, no artigo 64, inciso 1, excluiu a possibilidade de se considerar a reincidência se já houvesse decorrido mais de 5 anos. Poderia ter acrescentado o mesmo para maus antecedentes, mas não fez. Portanto, a meu ver, e com todas as vênias, há aqui uma clara opção legislativa que deve ser respeitada. Pode-se gostar mais ou menos dela, mas não me parece incompatível com a Constituição a opção do legislador de excluir apenas a reincidência após os 5 anos e não os maus antecedentes. E ainda há um outro ponto que considero importante, é que os maus antecedentes, eles podem ser levados em conta pelo juiz no momento da fixação da pena base, ou não. Esta é uma competência discricionária, ao passo que a aplicação da reincidência é uma obrigação do juiz, porque há uma norma do Código Penal vinculante que determina consequências expressas no caso de se tratar de reincidência, como, por exemplo, a impossibilidade de concessão de regime mais benéfico para o reincidente ou a possibilidade de substituição da pena para o reincidente. Há vedações expressas no Código Penal. Portanto, o tratamento da reincidência é um tratamento vinculante, ao passo que o tratamento dos maus antecedentes é uma faculdade do juiz, é uma discricionariedade do juiz. Portanto, a primeira razão pela qual não estou acatando a bem sustentada tese de que se estenderia aos maus antecedentes a mesma limitação que vale para a reincidência, é porque, a meu ver, claramente o sistema normativo trata uma coisa como uma coisa e a outra coisa como outra coisa. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Fundamento. E aqui penso que, nesse ponto, não andou tão bem o acórdão. Eu não acho que haja aqui nenhuma discussão de presunção de não culpabilidade ou de presunção de inocência, pela singela razão de que os maus antecedentes, eles não são utilizados para a formação da culpa. Uma vez caracterizada a culpa e, consequentemente, a necessidade da condenação, aí sim os maus antecedentes poderão ser ou não levados em conta. Portanto, não consigo imaginar uma discussão sobre presunção de inocência após o momento em que esta presunção já foi quebrada por um juízo condenatório. Ministros julgam se penas transitadas em julgadas extintas há mais de 5 anos podem ser consideradas maus antecedentes. Podem escolher um ou outro, mas não se foge muito de um universo limitado. Em segundo lugar, eu acho que impedir a utilização dos maus antecedentes, mesmo depois de 5 anos, impede que o juiz, ao formular o juízo condenatório, aplique 2 princípios constitucionais que considero importantes, que são o da isonomia e o da individualização da pena.
Aliás, a importante jurisprudência do Supremo em matéria de direito penal, talvez o capítulo em que a jurisprudência seja mais importante, tem sido o da individualização da pena, para impedir que juízos prévios abstratos impeçam, por exemplo, ou progressão de regime ou, eventualmente, liberdade condicional. Portanto, dizer que o juiz não pode considerar os maus antecedentes depois de 5 anos significa que ele não pode levar em conta situações específicas daquele réu. Então, por exemplo, se o juiz estiver julgando um caso em que um dos autores do delito praticou 10 estelionatos há 6 anos atrás e o outro coautor do delito praticado em concurso, é réu primário e de bons antecedentes. Se o juiz não puder levar em conta maus antecedentes, ele vai ter que condenar essas duas pessoas à mesma pena, o que eu acho que viola tanto o critério da isonomia quanto o critério da individualização da pena. Portanto, presidente, eu considero que impedir o juiz de valorar, se entender que é o caso, os maus antecedentes, é impedir que ele cumpra de maneira constitucionalmente adequada o seu papel de individualizar a pena. Eu sempre lembrando que, diferentemente do que se passa na reincidência, na hipótese dos maus antecedentes, o juiz pode ou não considerá-los. Portanto, é uma faculdade exercida de maneira discricionária. Neste caso concreto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina excluiu sumariamente a possibilidade de se levar em conta os maus antecedentes por aplicar extensivamente o artigo 64.1, que, a meu ver, só vale para a reincidência. E, por via de consequência, eu estou votando para derrubar esse fundamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Porém, examinando os autos, a mim me parece que não seja o caso mesmo de se aplicar maus antecedentes nesta situação, até porque ele é condenado por 2 crimes e num deles já se considerou a reincidência e os crimes anteriores realmente já estão distanciados no tempo. Portanto, usando da minha faculdade discricionária de não aplicar os maus antecedentes, eu acho que não é o caso aqui de se aplicar maus antecedentes. Portanto, eu estou julgando procedente, em parte, o pedido, por discordar da tese de julgamento e vou substituí-la por outra. Mas não estou agravando a pena do réu por entender que este não é o caso aqui. E, portanto, presidente, eu leio só a ementa do meu voto em conclusão, para que fique claro, e a minha ementa é a seguinte: a jurisprudência do Supremo só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal, de modo que eu estou reiterando jurisprudência que considero pré-existente no Supremo. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência, é o artigo 64.1 do Código Penal. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente para fins de fixação da pena base, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Recurso extraordinário ao qual se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, com a fixação da seguinte tese: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência previsto no artigo 64.1 do Código Penal. Portanto, é como estou votando, presidente. Ministro Alexandre de Moraes, como vota?
Bem, boa tarde, presidente. Também é uma honra ser presidido por Vossa Excelência. Presidente, eu quero inicialmente... Ministro Alexandre de Moraes, à direita, ao lado do ministro Luiz Roberto Barroso. Tatiana Bianchini, o defensor público do GAETS, Dr. Rafael Rafaeli. Ministros julgam se penas transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos podem ser consideradas maus antecedentes. O Procurador-Geral de Justiça também do meu estado, Dr. Jean Paulo Poggio Smanio, que assim como a doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, nos trouxeram grandes sustentações. Inicia o voto o ministro Alexandre de Moraes. Ficar aqui iniciando, obviamente, como já disse o eminente ministro relator, que a questão a ser tratada é se 2 institutos previstos pelo Código Penal, a reincidência e maus antecedentes, devem ter o mesmo tratamento, ou seja, após 5 anos, a desconsideração tanto da reincidência, isso previsto expressamente em lei, quanto dos maus antecedentes. Já adianto que entendo que não se trata aqui de discussão, e nisso concordo com o eminente ministro relator, discussão de princípio da presunção de inocência ou mesmo de perpetuidade de sanções. Por quê? Maus antecedentes, mesmo o reconhecimento dos maus antecedentes, esse reconhecimento não é fator gerador automático de qualquer sanção penal. A pessoa que eventualmente tem maus antecedentes, ela não vai ser responsabilizada penalmente pelos maus antecedentes tão somente. A pessoa que tem, e foi sustentado da tribuna com exemplos importantes, mas exemplos diversos do atual. Para que os maus antecedentes sejam analisados, há a necessidade, primeiro, da prática de um crime autônomo em relação a todos aquelas sentenças judiciais condenatórias, configuradoras dos maus antecedentes, e aqui que me parece o mais importante, há a necessidade da análise da culpabilidade do infrator, e nessa análise da culpabilidade, onde o Poder Judiciário vai levar em conta, aí sem qualquer margem para dúvida razoável, a existência de materialidade e autoria, não se analisa até esse momento nada, absolutamente nada em relação a maus antecedentes. Alguém com caminhão de maus antecedentes ou alguém com belíssimos antecedentes, essas 2 pessoas não terão tratamento diferenciado na análise da sua culpabilidade, ou seja, na análise da sua responsabilidade penal. Praticou o delito, não importa ainda se há bons antecedentes, se há maus antecedentes, autoria e materialidade, ausência de dúvida razoável para que a lei penal incida. A partir da condenação, e por isso que digo que não se pode tratar isso, maus antecedentes, como uma perpetuidade, alguém que sempre será castigado porque tem maus antecedentes, a responsabilidade penal, ela não analisa para ser concretizada os maus antecedentes. Não importa para análise se praticou ou não o fato típico ilícito, não importa se tinha ou não maus antecedentes. A partir da constatação pelo Poder Judiciário de que praticou a infração penal, aí se deve aplicar a sanção. E olha, se não houvesse, e o moderno direito penal, se afastando do direito penal que veio das teorias da Inquisição, onde a pena era específica, se o moderno direito penal previu circunstâncias judiciais, não para análise da responsabilidade penal, já está definido que praticou a infração penal, mas para análise da reprimenda, o fez e foi recepcionado como tal, artigo 59 do nosso Código Penal,
o fez em cumprimento ao princípio da individualização da pena. As duas pessoas praticaram o mesmo delito, há prova, não há dúvida razoável de autoria e materialidade, ambas estão condenadas. Qual a reprimenda? Não seria razoável e nem constitucional, em virtude do princípio da individualização da pena, que houvesse uma pena única. Senão, bastaria ao Código Penal, para cada tipo penal, estabelecer uma única pena, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos. Cairia por terra, e não vem ao caso aqui me alongar nisso, mas cairia por terra toda a justificativa doutrinária e até empírica da existência de penas mínima e máxima. E como se chegar a essa pena mínima e máxima? Nós temos no nosso ordenamento jurídico o sistema trifásico. E a primeira fase é exatamente a fixação da pena base. E o artigo 59 prevê antecedentes, personalidade. Não prevê, isso é importante para diferenciar maus antecedentes e reincidência, não há previsão de nenhum efeito gravoso automático pelos maus antecedentes. O que há em relação à reincidência, seja um regime de cumprimento mais gravoso, seja a obrigatoriedade de se agravar a pena. Aqui o que o juiz faz, dentro da individualização da pena, é uma análise eu diria, da justiça da aplicação, para aquele caso concreto, da pena base. O eminente ministro relator deu o exemplo de estelionato. Obviamente, aqui fere a razoabilidade, fere a própria igualdade, que 2 pessoas que praticaram o mesmo crime, mas uma seja absolutamente reiterante no crime, sem ser reincidente, mas reiterante, e outra, pela primeira vez praticou, ambas tenham a mesma pena base. Olha, era melhor, então, como eu disse, acabar com a ideia de pena mínima e pena máxima, se coloca a pena automaticamente. O que a Constituição autoriza na individualização, exatamente o que, ao meu ver, foi recepcionado pelo artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais que analisam a culpabilidade, ou também atos de personalidade do réu devem ter o limite de 5 anos na análise da pena base. Se ele praticou diversos atos que demonstram uma personalidade criminosa, mas atos há 5 anos. Não é essa a ideia das circunstâncias judiciais, é diferenciar os autores do crime, já o crime comprovado, até aqui, personalidade, maus antecedentes, mesmo a reincidência, nada incidiu para a responsabilidade, e a partir disso, qual a melhor reprimenda, dentro do critério de retribuição, mas também do critério de que a pena deve servir para ressocialização. Os vetores, assim, senhor presidente, entendo, do artigo 59, que são analisados e aplicados na primeira fase do quantum total da pena, não se confundem, ao meu ver, com a ideia de reincidência. Aqui se analisa uma série de circunstâncias importantes na pena base. A partir disso, aí sim, aí se pergunta, houve reincidência? Se houve reincidência, efeitos automáticos, é uma agravante automática. Se houve reincidência, mesmo com uma pena de 1 ano e meio, na reincidência, o regime deve ser semiaberto. Aí sim nós temos um agravamento automático. E exatamente em virtude desse agravamento automático da reincidência na segunda fase da pena e na aplicação ou previsão do regime de cumprimento, como o agravamento é automático, o legislador estabeleceu 5 anos. Porque esse agravamento automático não se analisa dentro de uma série de outros fatores, uma cesta de itens para a fixação da pena base.
essa diferenciação me parece ser a essencial. A reincidência, ela acarreta automaticamente um gravame ao condenado. Os maus antecedentes devem ser analisados dentro de outras características, de outras circunstâncias judiciais, com para exato cumprimento do princípio da individualização da pena. Senão, não haveria nem essa necessidade. Não se trata aqui de bis in idem. Se não se trata de bis in idem, e isso mesmo aqueles que defendem a possibilidade da aplicação dos 5 anos não alegam isso, mas se não se trata de bis in idem antes de 5 anos, por que devem ter o tratamento idêntico após 5 anos? Se os institutos penalizam da mesma forma, se nós chegarmos à conclusão que os institutos penalizam da mesma forma, consequentemente, eles não podem ser utilizados nas duas fases. A reiteração criminosa aqui é o que deve mais ser levado em conta para afastar, com a devida vênia dos posicionamentos em contrário, o tratamento igualitário entre maus antecedentes e reincidência. O fato de se passar mais de 5 anos e se afastar uma eventual reincidência não pode afastar uma demonstração de reiterados atos criminosos, seja no caso aqui tráfico, na verdade, no caso em concreto, é reiteração da lei de tóxicos, a primeira condenação anterior, ainda uso, que era considerado para uso próprio, e agora o segundo, tráfico, seja roubos, seja outros crimes em que deve ser levado em conta, obviamente, a meu ver, para não se dar o mesmo tratamento àquele que não tem nenhum antecedente, para não se possibilitar dessa forma que se apague atos graves praticados. 5 anos se apaga a reincidência. Agora, maus antecedentes, assim como a personalidade, essas acompanham pessoa. E não volto a dizer, a meu ver, com devido respeito às posições em contrário, não se pode dizer que é uma perpetuidade de pena. Assim como alguém que tem a má personalidade, não é por isso que depois de 5 anos não se vai poder considerar má personalidade em relação à aplicação da pena base. E isso, nós temos vários casos, não em relação a esse, mas vários casos. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Violência doméstica, violência contra a mulher, em que maus antecedentes, a personalidades são analisadas ao longo de uma vida. Casos que acabam demonstrando a necessidade exata dessa diferenciação. 5 anos vale para reincidência, para apagar a reincidência e não, ao meu ver, para apagar os maus antecedentes. Dessa forma, em relação à tese, que aqui também propunha, mas acompanho o eminente ministro relator, entendo que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência prevista no artigo 64, prazo previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, não impede o reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. Isso em relação à tese. Em relação ao caso concreto, também observo, como o fez o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao considerar outras circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase, elevou bem acima do mínimo a sanção. Então, me parece que, para o caso concreto, a aplicação da pena foi extremamente razoável, porque se fixou acima do mínimo legal de 4 anos. Não veria aqui, mesmo se considerando a possibilidade de maus antecedentes, como aplicar uma sanção maior ainda do que foi aplicada. Então, em relação à tese, eu entendo que a tese deve ser exatamente oposta ao que foi admitida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas, no caso concreto, deve ser mantida a pena, a mesma conclusão do eminente ministro relator.
Vossa Excelência, então, acompanha o relator no provimento parcial. Exato, provimento parcial. Ministro Luiz Edson Fachin, como vota? Senhor presidente, ministro Marco Aurélio, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que vem de ser acompanhado. Ministro Fachin está sentado à esquerda da mesa, na ponta. Ministro Alexandre Moraes também saúda as sustentações orais, reiterando os cumprimentos. E vou fazer uma breve síntese, senhor presidente, que irei juntar declaração de voto sobre esta matéria. Nesta breve síntese, me permito salientar dois aspectos que foram suscitados da tribuna e se mostram, a meu ver, relevantes. O primeiro deles é que este é o caso concreto é um desses casos que efetivamente se evidencia uma inequívoca seletividade da aplicação do direito penal no Brasil. E aqui, e este é um segundo aspecto, estamos novamente diante de uma questão atinente a drogas, que suscita, como já tive oportunidade de dizer dessa tribuna, muito mais um debate sobre políticas públicas do que sobre respostas repressivas exclusivamente fundadas numa posição do Estado que, ao invés de mais escolas, toma caminhos diversos para responder esses desafios. Portanto, subscrevo essas duas percepções que estão postas, que foram postas da tribuna, especialmente pela vocalização da Defensoria Pública. Um outro aspecto, senhor presidente, que está na declaração de voto que irei trazer à colação, reproduz trecho do voto vencedor no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, onde se assentou exatamente o cerne do que aqui está em debate. Lá consta expressamente do acórdão que aqui o réu não registra maus antecedentes, visto que há apenas uma condenação transitada de julgado que será considerada para fins de reincidência, sob pena de bis in idem. Importa salientar que não há outras sentenças condenatórias transitadas em julgado em desfavor do apelante nos 5 anos anteriores ao delito em questão. Portanto, à luz do inciso 57 do artigo 5º da Constituição, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não utilizou-se do conceito de maus antecedentes e sim apenas do conceito de reincidência, entendendo um óbice de índole constitucional para a utilização da circunstância judicial que está no caput do artigo 59 do Código Penal, quando se refere a antecedentes, para... Vossa Excelência, me permite? Pois não. Então, não teria passado o período de 5 anos? Eu acabei não lendo o restante. Porque se o Tribunal de Justiça considerou a reincidência? Uma condenação transitada em julgado que será considerada para fins de reincidência, que está sentado. E se considerasse esta condenação para maus antecedentes, configuraria bis in idem. Sim. Mas outras há que ultrapassaram o lapso temporal de 5 anos. E é exatamente nesse ponto que o tribunal foi em outra direção. A questão, portanto, feita essa breve introdução, senhor presidente, não quero, obviamente, me alongar, porque a posição que tenho sobre essa matéria eu já defendia perante a primeira turma, quando tive o prazer e a honra de integrar aquele colegiado. Também a defendi perante a segunda turma, mas no colegiado da segunda turma restei vencido. E em homenagem ao princípio da colegialidade nos julgamentos no âmbito da segunda turma, ressalvando meu posicionamento pessoal, segui a compreensão que lá se assentou em diversos e numerosos julgamentos. Nessa declaração de voto, cito mais de uma dezena de julgamentos, onde a compreensão majoritária na segunda turma
no sentido de que, decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior, não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o conhecimento dos maus antecedentes, que também conta com o beneplácito de ilustres integrantes da primeira turma e na segunda turma, a compreensão majoritária, que acompanhei em diversos julgamentos, precisamente em homenagem à colegialidade que lá se assentou. Nada obstante, estamos no plenário maior do tribunal, onde esses temas se recolocam, e eu estou, portanto, aqui subscrevendo a compreensão de que o prazo previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, não impede ao magistrado, ao realizar a dosimetria da pena, de considerar como configuradora de maus antecedentes condenações em relação às quais tenha decorrido período de tempo superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a data da infração penal em julgamento. Esta é a compreensão, como disse, que subscrevi desde que adentrei aqui neste tribunal, para minha honra, perante a primeira turma, e na segunda turma, compreensão majoritária em sentido diverso, e nos julgamentos, como eu disse lá, acompanho o colegiado, mas tenho ressalvado a posição. Aqui no plenário, me permito, obviamente, não ressalvar e sim trazer à colação a posição originária que tenho, que vai ao encontro da proposta do eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Estou ciente do sólido argumento sobre a permanência da consideração dos maus antecedentes, se levados em conta reiteradamente, o que poderia, eventualmente, encontrar óbice na vedação constitucional de penas de caráter perpétuo. Nada obstante, em julgamento perante a segunda turma, a eminente ministra Carmen Lúcia, em voto vencido, rebateu este argumento, e eu subscrevo o que consta do voto de Sua Excelência, no habeas corpus 130.613, quando assentou: a situação fática retratada revela não se submeter o direito penal a balizas ou fórmulas hermeticamente cerradas. Sua aplicação deverá observar o caso concreto, considerando-se a individualidade do ser humano e dos atos por ele praticados, os quais são submetidos à apreciação do Poder Judiciário, tornando inviável efetuar cortes lineares para a incidência das normas jurídico-penais. O reconhecimento da possibilidade de utilização da condenação anterior como maus antecedentes não configura a alegada pena perpétua, mas a consideração de situação fática da vida do paciente com reflexo na dosimetria penal é um entendimento que eu estou a subscrever e arremato, senhor presidente, firmando a compreensão de que a leitura constitucional, nos limites do sentido e do texto da Constituição, em meu modo de ver, não passa pela deslegitimação da resposta punitiva no Estado Democrático de Direito, quando assim se apresenta, e também não passa pela hipertrofia do direito penal como resposta prima facie a todas as questões e malferimentos da ordem jurídica. Esse equilíbrio, em meu ver, leva-me a acompanhar a proposição e o voto do eminente ministro relator, e reitero os cumprimentos às sustentações orais da sempre briosa Defensoria Pública e também do ilustre Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Ismânio, que nos deu a honra e o prazer de estar aqui proferindo a sua sustentação oral, sustentações que foram encerradas com a sempre lúcida e sensível manifestação da Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. É como voto, senhor presidente. Acompanhe o relator. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eminentes pares, eu começo cumprimentando... A ministra Rosa Weber está sentada também à esquerda, ao lado do ministro Fachin. E parabenizo em especial o eminente relator, que com a clareza e profundidade de sempre enfrentou a matéria. Eu, observando aquela metodologia, senhor presidente, de otimizar o nosso trabalho, quando os fundamentos já esgrimidos já
apreciaram ali, do meu ponto de vista, na sua inteireza, eu digo a Vossa Excelência que tenho declaração escrita de voto, vou juntar aos autos, que já apreciei o tema em mais de uma oportunidade, na primeira turma, acompanhando a posição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso e também do ministro Edson Fachin, especificamente no ARI 925.136, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, primeira turma, julgamento em 19 de setembro de 2016. E no HC 107.456, Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, publicação em 4 de agosto de 2014. É verdade, foi referido da tribuna pelo eminente defensor público, doutor Rafael, que num processo de relatoria de Vossa Excelência, terminamos uma decisão unânime em função daquelas peculiaridades. O ministro Luiz Roberto e eu nos resguardamos a possibilidade de continuar a bem refletir sobre o tema. Como diz Vossa Excelência, às vezes evoluímos, às vezes involuímos. Eu, no caso específico, voltei à minha posição primeira, atenta ao princípio da isonomia, princípio da individualização da pena. Por quê? No caso, entendo que, em se tratando de dosimetria, prevalece a discricionariedade do julgador, à luz do artigo 59 do Código Penal. E o julgador poderá, justamente, e eu parto dos exemplos trazidos pelo eminente relator, ponderando as circunstâncias do caso, considerar ou não aquelas condenações já que foram impostas há mais de 5 anos como maus antecedentes. Ele não deverá necessariamente utilizá-las ou considerá-las ou reputá-las maus antecedentes, mas poderá, sim, na sua discricionariedade. Vossa Excelência me permite, na turma prevaleceu a ótica secundária. Ministro Marco Aurélio. O primário não tem maus antecedentes. Fica difícil conciliar a primariedade com maus antecedentes. Ministro Marco Aurélio, na turma, ministro Luiz Roberto e eu ressalvaram. Exatamente, foi lembrado aqui, o reexame, né, e um refletir melhor sobre o tema. E eu volto à posição que já havia defendido. E por isso é que expressamente referi os 2 antecedentes, um de 2014 e um de 2016, ambos da primeira turma. Mas, de qualquer sorte, ministro Marco Aurélio, a beleza do direito é essa, e Vossa Excelência sempre anota, é a beleza do colegiado. São posições diferentes, olhares diferentes. Por isso é colegiado. Exatamente, que levam a conclusões diferentes, né? Sem prejuízo, naturalmente, da respeitabilidade dos argumentos, sempre contrários aos meus. Eu subscrevo na íntegra o voto do eminente relator, a quem novamente parabenizo, acompanho na tese proposta e também, no caso concreto, Vossa Excelência está a propor a rigor e a negativa de provimento, né? Estou mantendo a dosimetria tal como veio, sem alterá-la. Ministro Luiz Roberto Barroso. Seria provimento parcial. É provimento parcial porque eu mudei a tese, mas mantive a dosimetria. Sim, é que eu faço uma outra distinção, mas não importa, eu fico no acompanho o eminente relator. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também inicio por cumprimentar ministra Carmen Lúcia, à esquerda, ao lado da ministra Rosa Weber. Uma vez que há algumas divergências que precisavam de se assentar, também o voto sempre claríssimo e profundo do ministro relator, em especial as sustentações orais. Os senhores advogados, defensores, membros do Ministério Público e da Procuradora-Geral, que, claro, sempre... Ministros julgam se penas transitadas em julgado extintas há mais de 5 anos podem ser consideradas maus antecedentes. Nos argumentos apresentados no contraditório. Eu também reconheço, presidente, que para mim não há pena perpétua e eu sempre me preocupei e ressalvei nos votos que proferi, especialmente nos últimos tempos, os efeitos perpétuos que poderiam se ter da pena, o que
haveria alguma dificuldade para mim nessa compreensão. Foi dito da tribuna sobre a estigmatização que persegue aquele que um dia tenha sofrido alguma apenação, mesmo superado o prazo de 5 anos, que levaria à reincidência. Mas, neste caso, nós estamos tratando especificamente do aproveitamento ou não de um título que uma antecedência criminal pode levar quando não se dá a reincidência, ou seja, naquele prazo de 5 anos. E concordo integralmente com o que foi dito aqui, no sentido de que reincidência é um instituto delineado, vinculando o juiz, enquanto a apuração das condições de maus antecedentes há que se fazer em cada caso, com o exame profundo do juiz, que dá consequências. Claro que, em face disso, o princípio da igualdade, para mim, não pode ser considerado cumprido quando alguém que tenha tido, 20 anos atrás, uma determinada infração penal e uma condenação por isso, pela qual ele tenha pago, e 20 anos depois, numa outra situação, isto fosse também automaticamente aproveitado. Por isso é que eu concordo e enfatizo o que foi afirmado aqui, em especial no voto do ministro relator, no sentido de que o juiz haverá de verificar se é o caso de se ter aquela condenação anterior fora do prazo, para além do prazo de 5 anos, como um caso que possa ser considerado mau antecedente ou não, para os efeitos, portanto, da dosimetria que precisa de ser individualizada. Também considero que a igualdade impõe, não a discricionariedade, apenas esta é a palavra que eu não utilizaria, que foi preferida pelo ministro relator. Eu acho que o juiz tem sempre uma vinculação com o que se contiver nos autos e acho que mesmo no exemplo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, de 2 pessoas que tenham sido corréus no mesmo fato, nas mesmas condições, mas um tenha feito do ilícito um meio de vida, mesmo que com mais de 5 anos de condenações devidamente ultrapassadas, e o outro que pela primeira vez, ou por companheirismo, ou por, enfim, por algum motivo tenha se associado e tenha praticado, não pode automaticamente ser considerada a situação, nem para o efeito de desconsiderar aquele que teve essa passagem reiterada de ilícitos, nem este que nunca cometeu nenhum tipo de infração. É preciso que se distingam as situações, e o direito penal é isso, mais que em todos os ramos, talvez, do direito. Cada situação haverá de ser considerada e punida rigorosamente nos termos apresentados. Isto me leva, então, a que, pelo princípio da igualdade, que precisa de ser tido de uma forma muito especial no processo e no processo penal, e o princípio da individualização da pena, que é definido constitucionalmente como obrigatório, tenho que a condenação que não possa ser considerada como uma reincidência, mas que tenha, de alguma forma, sido marcada e remarcada na situação jurídica do réu, possa Quem vota é a ministra Carmen Lúcia. Possa. E aí, neste caso, não é um dever, nem há automaticidade. Muito ao contrário. É preciso que se considere a situação, se fundamente, se objetivo de maneira formal e como causa de validade até mesmo da própria fundamentação e da decisão proferida, mas que isto possa ser levado em consideração e, por isso, eu estou, senhor presidente, adotando também a tese que foi aqui perfilhada pelo ministro relator e, na esteira de julgados que cito no voto de que farei juntada, acompanhar a compreensão até aqui aproveitada em todos os votos e considerar exatamente a possibilidade, e reitero, é a possibilidade jurídica de serem aproveitadas condenações com mais de 5 anos de extinção como um critério ou um dado a ser considerado na dosimetria da pena e, considerando, no entanto, o que foi afirmado, estou julgando no sentido de dar provimento parcial, mas com a tese exatamente no sentido apresentado pelo ministro relator. É como voto, senhor presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, a essas alturas, acho que minhas palavras serão verbo lançado ao vento, mas temos que cumprir a nossa função e, quem sabe, servirmos como um testemunho para a história
Ministro Lewandowski encontra-se à direita. Que o mundo como um todo, e o Brasil em particular, está passando por um momento em que se vê um preocupante aumento do autoritarismo, do punitivismo, justificado por um pretenso combate à criminalidade. Em nosso país mesmo, várias reformas da legislação penal estão sendo gestadas, mas sempre no sentido de aumentar as penas, especialmente as corporais, de recrudescer os regimes prisionais e de transformar um número cada vez mais de delitos, até de delitos comuns, em crimes hediondos. Jamais, senhor presidente, jamais se prendeu tanto em nosso país sem que houvesse uma diminuição nos índices de criminalidade. Segundo os dados do CNJ, dados evidentemente coletados com rigor científico, esses dados também são os mesmos que foram apurados pelo Ministério da Justiça. Nós temos hoje um recorde de mais de 700 mil presos no Brasil. 40% desses presos são provisórios. Nós somos hoje, ou estamos hoje, na vergonhosa posição, senhor presidente, de sermos o terceiro país que mais encarcera no mundo. O grande advogado criminalista, ex-secretário da Justiça de São Paulo, ex-batonier também da Ordem dos Advogados de São Paulo, o grande combativo advogado Maris de Oliveira, em um artigo recente publicado no Estado de São Paulo, diz que a população carcerária, nos últimos 26 anos, cresceu assustadores 575%, sem que houvesse diminuição nos índices de criminalidade. Ao contrário, a própria prisão virou um incremento maior de criminalidade, especialmente organizada, a mais perigosa, como também mostram os dados colhidos por uma série de institutos, inclusive de caráter acadêmico. E eu recordo, senhor presidente, que Vossa Excelência, num memorável voto proferido na DPF 347, levou o plenário a reconhecer que o nosso sistema carcerário está num estado inconstitucional de coisas. E a prisão, segundo a criminologia moderna, não representa a solução para o combate à criminalidade. Eu vejo, senhor presidente, com muita preocupação que esta tendência se alastra para os tribunais, inclusive para o nosso Supremo Tribunal Federal. Lamento dizer, e essa minha posição já foi veiculada várias vezes aqui em plenário, até em artigos escritos, nós estamos retrocedendo em matéria de direitos e garantias do cidadão, especialmente daquele que se encontra sob a custódia do Estado juiz. O exemplo recente é o retrocesso, ao meu ver, da data vênia que se operou aqui no Supremo Tribunal Federal, espero que ainda provisório, no sentido de acabar com aquela cláusula, que me parece uma cláusula pétrea, que é exatamente a presunção de inocência, que veda que se encarcere um cidadão antes do trânsito em julgado, salvo aquelas hipóteses excepcionais da prisão preventiva ou da prisão cautelar. Senhor presidente, quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski. Com relação à jurisprudência que pensava eu estivesse consolidada de ambas as turmas dessa corte. Eu recordo que o saudoso e operoso juiz, o ministro Teori Zavascki, no HC 128-153 de São Paulo, já assentava que quando o paciente não pode ser considerado reincidente diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, conforme previsto no artigo 64, inciso 1º do Código Penal,
a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. Ninguém aqui imagina que o ministro Teori Zavascki fosse um juiz leniente, pelo contrário, um juiz extremamente rigoroso, mas interpretou, a meu ver, com muito rigor, com muita exação, a legislação penal, processual e a própria Constituição no que diz respeito ao tema. Senhor presidente, eu recordo nessa linha que a jurisprudência sempre foi absolutamente pacífica em ambas as turmas neste sentido. Recordo aqui o HC 126.315, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que Sua Excelência assentava o seguinte: o agravamento da pena base, com fundamento em condenações transitadas em julgado há mais de 5 anos, não encontra previsão na legislação, tampouco em nossa Carta Maior, tratando-se de analogia em malam partem, método de integração vedado no ordenamento jurídico. É que, em verdade, continuava o ministro Gilmar Mendes, assiste ao indivíduo o direito ao esquecimento, ou o direito de ser deixado em paz, alcunhado no direito norte-americano, the right to be let alone. A direção que este plenário está tomando, e parece que já temos um pronunciamento majoritário, senhor presidente, me lembra um pouco daquela sanção que vem da antiguidade, passa pela Idade Média e, inclusive, avança pela Idade Moderna e só foi superada com o Iluminismo, especialmente com Cesare de Beccaria, correspondente àquela marca de ferro em brasa no rosto do criminoso, para que ele e a sociedade jamais esquecessem de que ele, num determinado momento de sua vida, cometeu um crime. Não é possível, sob a nossa Constituição cidadã, neste século XXI, em que nós imaginávamos que o mundo estivesse, depois de guerras mundiais, depois da Guerra Fria, depois dos genocídios do século passado, que infelizmente ainda se perpetuam neste novo milênio, se podia imaginar que nós tivéssemos retrocessos, como se vê cada vez mais em nosso país e no mundo, com relação à trajetória da humanidade em direção à civilização. Quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski. A nossa Constituição veda expressamente que as sanções têm um caráter perpétuo. Isso está estampado com todas as letras no artigo 5º, inciso 47, a linha B da Carta Magna. E há vários e vários precedentes. Ministros julgam se penas transitadas em julgado extintas há mais de 5 anos podem ser consideradas maus antecedentes. De trazer à baila, porque já foram trazidos pelos oradores que se revezaram na tribuna, contrários à tese que ora se fixa. Então, senhor presidente, eu, com o devido acatamento pela maioria que já se formou, mas eu voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, senhor presidente, reafirmando a jurisprudência firme das duas turmas deste coleno Supremo Tribunal Federal. Como voto? Presidente, permite só uma observação? Eu iria fazer no... Intervém o ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência, mas aproveito o gancho aqui do eminente ministro Lewandowski. A jurisprudência da primeira turma é firme no sentido de que os 5 anos não afasta os maus antecedentes, pelo menos desde que eu assumi na segunda turma. E cito aqui vários, e é sempre a votação por 4 votos a 1. Bom, ministro então, Marco Aurélio sempre Vossa Excelência só confirma exatamente isso, porque a jurisprudência era firme nesse sentido. Nós estamos vendo realmente, e eu lamento isto,
um movimento do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário como um todo, no sentido do endurecimento da hermenêutica no que diz respeito exatamente à aplicação da lei penal e da lei processual penal. Ministro, terminou? Não, tá. Peço vista do processo e suspendo a sessão. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro. O ministro Marco Aurélio levanta-se da cadeira da presidência e dirige-se para fora do plenário. Os demais ministros também. Há uma movimentação no plenário, advogados conversam. A Procuradora-Geral da República ainda permanece no plenário, assim como os ministros Alexandre de Moraes, ministro Barroso, Fachin e Rosa Weber. A Procuradora agora deixa a sala do plenário. E a plateia movimenta-se também para sair.